Agora, digamos que eu queira armazenar uma lista grande de valores inteiros, por exemplo. Digamos que eu queira colocar uma lista que vá de 0 a 1000. Eu não preciso adicionar valor por valor. Existem várias formas de fazer, mas eu vou utilizar o laço aqui porque um laço chamado for, ou seja, uma estrutura de repetição com uma determinada quantidade de iterações para que a gente possa aprendê-la. Então, deixa eu dar um exemplo básico aqui. Eu vou criar uma lista chamada números. E aí eu vou criar essa lista já com os números. Então eu posso abrir aqui, ó, o colchete e 1, 2, 3, 4, 5. Se eu rodar aqui e imprimir essa minha lista, ele vai mostrar a lista que foi criada. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser inserir um valor ao fim dessa lista, eu vou colocar números.append. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 6 ao final dessa lista. E aí, quando eu imprimir agora novamente essa minha lista, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser saber qual é o tamanho, ou seja, quantos elementos tem nessa minha lista, eu posso imprimir aqui o tamanho. Como é que eu vou imprimir o tamanho? Eu vou usar len, L-E-N, e vou colocar o nome da lista dentro. Então, números. Eu vou imprimir o tamanho da lista chamada números. Quando eu rodar, ele vai imprimir 6, porque ele tem 6 elementos nessa lista. Se eu quiser preencher essa lista, por exemplo, até 10, e não quiser colocar sempre, eu posso colocar da seguinte forma: usar um comando chamado for e in range 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou rodando 10 vezes esse meu e incrementando esse meu elemento. Ou seja, se eu imprimir aqui o meu i, tá? É interessante dar esse erro para vocês verem. Quando dá esse erro, é bom você ler o que aconteceu. Nesse caso, invalid syntax. Então, aqui ó, não é int, é in. For i in range, ou seja, para i, nesse intervalo aqui, eu vou imprimir i. Então, quando eu imprimir, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, no intervalo de 10, ele imprimiu esse meu i. O que eu posso fazer? Em vez de imprimir, eu posso dizer o seguinte: eu vou pegar a minha lista chamada números e vou dar um append, números append i. O que ele vai fazer? Ele vai inserir o valor de i para cada uma dessas interações ao final da minha lista. Então, quando eu rodar, ele vai ter incrementado minha lista. E quando eu imprimir a minha lista chamada números, ele vai ter adicionado, ele vai ter a minha lista original, que começou em 1, que foi aquela que eu criei, e depois ele vai adicionar a partir de 0, porque é o padrão, é o default do i, de 0 até 9. Ou seja, 10 vezes adicionando ao final da lista. Então, se eu quiser fazer uma lista do 0 que vai até 1000, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: eu crio essa minha lista, vou chamar lista grande. E embaixo eu coloco meu for para i in range
de 1000, ou seja, ele vai rodar 1000 vezes. Ele vai fazer um lista grande, append, eu vou inserir ao fim dessa lista grande, que inicialmente é vazia, o meu i. Quando eu rodar isso, ele vai ter preenchido a minha lista. Se eu imprimir aqui a minha lista grande, ela foi até 1000. Deixa eu colocar aqui até o fim. Na verdade, ela vai até 999 porque ela começa em 0, mas ela cria 1000 elementos. Ok? Claro, existem comandos para remover da lista, mas os outros comandos que forem necessários, a gente vai exercitando ao longo do treinamento. Isso aqui é para você ter uma base do Python para a gente conseguir fazer as próximas coisas. A ideia é, a partir daqui, a gente pegar esse, esse conhecimento básico do Python e já utilizar no Dynamo. Se você não souber Dynamo, não se preocupe, que a gente vai ver aqui nas próximas etapas como utilizar o Dynamo e como utilizar o Python dentro do Dynamo. E aí as coisas vão ficar mais interessantes. E os comandos que a gente for precisando mais para frente, a gente vai aprender.